Igreja do Senhor aqui em Três Lagoas, com a intenção pura e simples de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do nosso Deus e principalmente aprender mais a cada dia da sua palavra. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Josué, me perdoa, 1 Samuel, capítulo 12. Verso 23, eu quero pedir que os irmãos, aqueles que puderem se colocar de pé, vamos fazer essa leitura reverente à palavra de Deus. Que diz assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante de mais uma porção da tua palavra, que foi dita e orientada por ti ao teu servo que falou essas palavras aqui, e que foram escritas por ele, para que seja para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, para a nossa meditação, para que sejamos a cada dia fiéis e corretos na tua presença, para que estejamos buscando a tua face todos os dias da nossa vida, não negligenciando esse recurso maravilhoso que o Senhor nos deixou, de poder falar contigo, Senhor, e fazer as nossas súplicas, a nossa petição, ó Deus, e te adorar em palavras de oração também. Por isso nós oramos, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Muitas vezes nós oramos e muitas vezes durante essas orações, após essas orações, nós chegamos à conclusão daquela oração, nem foram suficientes para expressar o nosso desejo, mesmo sabendo qual é a vontade do Senhor, como Ele quer que nós oremos, como Ele quer que nos apresentemos diante dEle, nas súplicas, no louvor, na oração. A oração tem tudo na oração. A oração você louva, você agradece por tudo que Deus tem feito, você suplica pelas suas angústias. A Bíblia fala aqui nesse texto que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos ser pessoas comunicativas com Deus. Deus quer conosco um relacionamento de pai com filho, relacionamento de filhos com o pai, aquele relacionamento mútuo, onde Deus se apresenta a nós como nosso Deus, como aquele que nos redime de todo pecado, como aquele ser supremo que cuida dos seus. E nós devemos ter consciência dessas coisas toda vez que nós nos apresentamos diante dele. Muitas vezes nós fazemos assim orações muito genéricas, pedimos assim de forma geral para todos. Muitas vezes nós oramos simplesmente assim: Pai, abençoa a vida daquele irmão. Será que esse simples pedido genérico é o suficiente? Ou devemos ser mais direto, falando mais assim, mais abertamente, contando os detalhes da nossa súplica, do motivo da nossa preocupação com o nosso irmão, ou até mesmo com a nossa necessidade? Nós devemos, então, muitas vezes nós já passamos por situações onde nós oramos por algum irmão e fazemos essas súplicas, esses pedidos, e percebemos, como eu disse no princípio, que
não era exatamente assim que nós queríamos falar. Mas fica aquela pergunta para nós agora: será que a minha oração deve ser ensaiada? Será que a minha oração deve ser aquela coisa estudada? Não. A nossa oração deve ser dirigida a Deus com todo o nosso sentimento naquele momento, seja por compaixão ao irmão que está passando por problemas, por dificuldade, que está pedindo oração da igreja, seja pelos nossos motivos pessoais, seja para que Deus esteja abençoando a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, os nossos governos, no sentido de que o nome dele seja engrandecido, porque sempre a oração deve ser alguma coisa assim em que nós podemos sentir que nós estamos nos relacionando com o nosso Deus. Não é simplesmente uma súplica vazia, sem sentido, né? Às vezes nós perguntamos a nós mesmos: eu não deveria ser mais específico nas minhas súplicas? Eu não deveria dizer, contar ao Senhor detalhadamente tudo o que eu estou precisando? Não importa se você vai fazer uma oração de 1 minuto, de 5, de 10, de 1 hora, de horas a fio. Mas relacione-se com o Senhor. Samuel estava dizendo aqui: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, ele já traz para nós de cara uma ideia de que nós temos a obrigação de orar uns pelos outros. Longe de mim que eu deixe de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Esse é um sentimento de alguém que preza pelos seus irmãos. Esse é um sentimento de alguém que quer ver o bem da sua igreja, dos seus irmãos, da pessoa por quem ele está orando. Então quer dizer que nós estamos orando com um sentimento por aquela pessoa, ou por aqueles irmãos, como no caso aqui da nossa igreja. Quando nós fazemos assim uma oração tão genérica, nós pensamos assim numa oração que é a mais genérica de todas, que seria assim: Pai, abençoa todos os irmãos. Isso é ser genérico demais, né? Será que a coisa não deveria ser, uma oração não deveria ser assim uma coisa mais especificando cada necessidade, cada problema, cada dificuldade que o irmão passa? Como nos apresentamos diante de Deus quando nos propomos a orar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos a cada dia. Como eu vou me apresentar diante do Senhor em oração? O que eu estou levando na presença dEle? O que eu estou sentindo no momento que eu ponho meus joelhos ali, ou sentado ou caminhando pela rua, porque não existe uma posição para você orar. Você pode orar de qualquer jeito. Se você voasse de asa delta, lá em cima você poderia estar orando ao Senhor por qualquer motivo que estivesse te preocupando. Né? Então, como eu vou me apresentar diante do Senhor? Às vezes nós passamos por momentos eu já fiz alguns em que o irmão vídeos pede para que oremos e nem sabemos se devemos levar aquele pedido a Deus. Porque às vezes nós tentamos avaliar aquela necessidade do irmão. Pode ter acontecido com algum de nós, num dado momento, algum irmão fazer uma oração, eu fico pensando, a gente fica pensando assim: será que eu devo orar por isso? Se aquele não é um motivo real para um pedido, com certeza se o irmão fez aquele pedido é porque está afligindo ele. Então, ore por esse irmão, mesmo que você ache que aquilo não seja
a maneira correta de pedir dele. Não é? Porque seria como se a gente estivesse julgando a necessidade daquele irmão. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos orar uns pelos outros. E também tem um outro problema com relação à oração. Muitas vezes, numa oração pública, como aqui na igreja, nós podemos ser tentados a desenvolver orações assim com palavras rebuscadas, cheio de entendimentos filosóficos no meio da nossa compreensão, querer usar palavras difíceis, né? Aquelas palavras rebuscadas, e que não agradaria a Deus. A oração, ela é simples. É falar com Deus, colocar no nosso coração as nossas necessidades, toda a nossa súplica diante do Senhor. Porque quando nós oramos, 90% da nossa oração é expressando a Deus a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa incapacidade de alcançar alguma coisa por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que nós somos, pela nossa capacidade. Nós estamos mostrando a Deus que nós somos bem menos do que nós pensamos ser. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Nós devemos ter consciência também, num outro momento, de que essa oração, ela está sendo dirigida a quem? A Deus. É com Deus Supremo que nós estamos falando. Nós nunca podemos perder de vista essa ideia de que nós estamos falando com o Senhor. O Deus de toda a terra, de todos os céus, de toda a criatura, o Deus que está acima de tudo. Nós olhamos para o mundo, esse universo que foi criado por Deus, nós percebemos a grandeza, a nossa capacidade de compreender a grandeza de tudo isso, nos torna incapazes de conhecer muitas vezes a grandeza de Deus. Mas quando nos dirigimos a Deus, temos que ter essa consciência de que nós estamos falando com um ser supremo e que, acima de tudo, nos ama. Ele quer o nosso bem, e especialmente a nossa salvação. Porque toda a humanidade sem Cristo está perdida. Toda a humanidade sem Cristo está caminhando sem Deus. Porque nós herdamos de Adão a condenação. Então, são coisas que nós devemos sempre considerar, que nós somos pessoas ínfimas, fracas, passíveis de erros, de compreensões erradas, mas sempre a nossa oração, a nossa consciência de Deus tem que estar fundamentada na sua palavra, para que a gente realmente saiba com quem estamos falando. A oração é dirigida a Deus, sem algum ensinamento sobre o assunto. Eu duvido que qualquer seguidor de Jesus Cristo ore bem por outros cristãos. Sem conhecer os ensinos da palavra de Deus, é impossível que consigamos apresentar diante de Deus as súplicas coerentes com as necessidades de cada um, ou até mesmo com a nossa própria necessidade. Nós devemos ter consciência disso também. Mas interceder pelos outros é algo que todo cristão deve querer melhorar, cada dia. E começando por nós mesmos, pela nossa capacidade de fazer súplicas a Deus, pelas nossas próprias necessidades. Que muitas vezes nós nos surpreendemos vendo que eu preciso melhorar muito na minha capacidade de apresentar as minhas necessidades a Deus. E se eu não tenho essa própria capacidade de interceder por mim mesmo, como eu posso ser capaz de interceder pelo meu irmão? Que muitas vezes eu nem sei qual o grau da dificuldade e o grau da necessidade dele.
Nós devemos ter consciência de com quem nós estamos falando e de como nos apresentar diante dele. Então nós precisamos orar, né? Os discípulos de Jesus pediu para ele, olha, Pai, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Eles caminhavam com Cristo. Era Deus com eles ali. Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Né? Todo cristão deve melhorar essa parte. Então, baseado nessa premissa, que como deve ser nossa oração, de que forma nós vamos nos apresentar a Deus, é isso que nós vamos tentar tratar agora. O que devo ter em mente quando me proponho a orar? Deus é Senhor de todas as coisas, e Ele que quer, que propôs a nós um relacionamento íntimo de pai e filho. A oração é uma responsabilidade cristã, responsabilidade de todo cristão. Eu li em algum lugar, não me lembro agora quem disse, o autor dizia o seguinte: o homem que não ora, ele se torna perigoso, porque ele perde a capacidade de saber com quem ele está se relacionando. O homem que não ora, ele se distancia de Deus. Ele acaba se distanciando da palavra de Deus. Ele acaba se afastando da igreja. Ele acaba parando de congregar. Ele acaba parando de buscar a necessidade de estar congregando, de estar se afinando o seu relacionamento com o Senhor. Por isso ele dizia, o homem que não ora é perigoso. Isso é uma forma genérica de dizer, é o homem e a mulher, não é? Todos nós temos que orar. Os crentes recebem uma ordem. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, ele diz o seguinte: orai uns pelos outros. Né? Tiago 5,16 diz isso. Orai uns pelos outros. No contexto imediato dessa passagem, nós observamos que as intercessões mútuas do crente inclui, primeiramente, para serdes curados. Mas aí a igreja pode pensar, bom, então no caso o irmão está enfermo, ele precisa ser curado. É só das enfermidades carnais que nós temos que ser curados? Não. De tantas coisas que se torna uma doença em cada pessoa que está longe de Deus, que a pessoa precisa ser curada. Ela precisa do medicamento diário, na hora certa, ou em qualquer momento em que ela careça de ter a presença de Deus em sua vida. Então aquela necessidade de estar se medicando, ou seja, de estar se aproximando do seu Deus. De estar se aproximando, o seu relacionamento sendo estreitado com o seu Deus. Essa é a medicação diária de que precisamos. No caso ali, especificamente, talvez Tiago estivesse dizendo a algum irmão que está enfermo na igreja, olha, olhai para uns pelos outros para serdes curados. Mas não é só de doenças carnais que podem ser curados, nós precisamos ser curados também na nossa fé. Jesus, algumas vezes, quando orou, quando pediu, deu a cura a algum enfermo, ele diz assim, vai, a tua fé te salvou. Porque a principal doença da humanidade é o pecado. Então, nós devemos apresentar a oração pelos nossos irmãos, não somente pelas dificuldades dele, seja saúde, seja dificuldades financeiras, ou qualquer que seja, mas também pela sua saúde espiritual. Orai uns pelos outros. Essa é a mensagem. Esse é um ensino sobre orar com fé pelos nossos irmãos. Uns pelos outros.
quando eu me proponho a orar pela igreja, ou especificamente para um irmão, um pedido que foi feito para que ore, eu devo tentar sentir a necessidade dele para que eu sinta realmente o que dizer ao Senhor naquele momento. Eu tenho que estar me entristecendo com a tristeza dele. Eu tenho que sentir na pele, porque o amor uns aos outros tem que promover isso em mim. A dor de um irmão tem que ser a minha dor. A necessidade de um irmão tem que ser a minha necessidade para apresentar diante de Deus, porque a Bíblia manda que nós amemos uns aos outros. Especialmente como igreja do Senhor. Nós temos que amar uns aos outros, depois orar uns pelos outros. Que bom e quão agradável é diante do Senhor que a igreja dele esteja em oração por si mesmos cada um e assim também pelos outros, sentindo as necessidades uns dos outros. Nós devemos nos dedicar a Deus em oração. Mas o resto do Novo Testamento deixa claro que a responsabilidade dos cristãos em orar uns pelos outros não se limita a orações pelos doentes, mas que estejamos tratando das necessidades diárias de cada um, para a sua permanência na fé, para o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos nos empenhar nessa parte e entender de que a necessidade de cada um deve ser apresentada diante do Senhor. Muitas vezes nós vemos o apóstolo Paulo pedindo: irmãos, orai por nós. Tem certeza que todos aqui olham para o apóstolo Paulo e tem aquele certo sentimento assim: meu Deus, eu queria ser assim. Mas o apóstolo Paulo era um homem chamado por Deus, convocado por Cristo ali na estrada de Damasco para ser um servo. Então, para que estejamos como Paulo, nós devemos fazer o quê? Nos colocarmos diante de Deus para ser o quê? Servos. E que o que o servo de Deus faz? Serve. O que o servo de Deus faz? Ele busca a presença do Senhor dia a dia. Ele ora ao Senhor todo dia. Ele medita na palavra de Deus todo dia. Ele se relaciona com o Senhor todo dia. Então, querer ser como o apóstolo Paulo, temos que começar fazendo como o apóstolo Paulo, né? Como os grandes vultos da Bíblia, que eram dedicados ao Senhor. Nós estamos estudando hoje de manhã ainda sobre José. Olha a dedicação, olha o olhar dele, era todo para Deus. As circunstâncias para ele era mero acontecimento. Que ele sabia que era ordenado por Deus. Nada em nossa vida acontece por acaso. Tudo está debaixo do poder de Deus. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. Paulo diz: orai por nós. Por mais que a pessoa seja como Paulo, nós queremos ser como Paulo, né? Queremos ser pessoas igual Paulo foi. Ter um estreito relacionamento com Deus.
mas mesmo pessoas que estão mais próximos possíveis de Deus, está suplicando por oração. Orai por nós. E agora em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. A oração do crente não é meramente pelas suas necessidades, claro, tem que ter. Você não deve andar ansioso. Eu até citei esse versículo de manhã, né? Filipenses capítulo 4, verso 5, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz: antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pelo quê? Pela oração e súplicas com ações de graça. Nenhuma ansiedade deve pairar sobre as nossas cabeças. Porque nós temos consciência de que nós temos um Deus. As cartas de Paulo às igrejas dão testemunho das suas orações por eles. Paulo não só pedia oração, mas ele fazia a oração pelas igrejas. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 a 23. Amém? Diz assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele orava pelos irmãos. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Essa é a oração de Paulo pela igreja, para que a igreja tivesse essa compreensão, para que a igreja tivesse essa noção de que Jesus, o nosso Salvador, Ele é o Senhor dessa igreja. Se Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da vida particular de cada um de nós. Essa é uma consciência que nós devemos ter constantemente. Nós não podemos perder isso de vista, porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos o amor que Ele tem por nós. E também em Colossenses capítulo 1, do verso 9, que diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e em inteligência, o quê? Espiritual. Não é para que você seja uma pessoa cheia do conhecimento das coisas em geral, mas que você tenha conhecimento, sabedoria espiritual. E quem pode nos dar isso? Né? Só o nosso Senhor. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para que nós sejamos modelados a cada dia por Ele, para que sejamos essa pessoa agradável diante dEle. Por nossa capacidade?
Não, nós não temos. Nós somos limitados demais. E é por isso a questão da perseverança na oração, a questão de ficar buscando, como Samuel disse, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Aí nós olhamos para Paulo e falamos, puxa vida, Paulo, com todo o relacionamento perfeito ali com o Senhor, pedindo oração da igreja, das igrejas, né? Mas em Mateus capítulo 26, versículo 38, 40 e 41, o que diz lá? Mateus capítulo 26, verso 38. Jesus disse assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou seja, orai comigo. O que Jesus estava pedindo para aqueles irmãos? Para que estivesse junto com ele em oração. O verso 40 e o 41 diz o seguinte: e voltando para os seus discípulos, os achou o quê? Adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora podes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava passando no momento ali crucial da vida ali, né? Então chamou aqueles discípulos para orar com ele. E nós percebemos a fraqueza humana, porque aqueles irmãos ali, no dado momento, às vezes começou a orar e o sono apertou e eles dormiram ali. E o Senhor volta e encontra eles dormindo. Mas nem um pouquinho vocês podem orar? Aí nós lembramos de Samuel, né? Longe de mim que eu peque contra o Senhor. A principal característica da igreja em Jerusalém depois dos Pentecostes era o quê? A oração. O que o Atos 2:42 diz? Verso 42. Qual a principal característica da igreja? Perseverar na oração. O que diz assim o nosso texto? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja estava reunida, né? No partir do pão e nas orações. A igreja que ora caminha lado a lado com o Senhor. Dia a dia. Nós não podemos correr o risco de nos esquecermos dessa necessidade tão premente que é para a igreja de estar em comunhão com seu Deus, de viver em oração uns pelos outros, sentindo as necessidades uns dos outros, apresentando essas necessidades diante de Deus, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Será que é muito dizer que Deus é o nosso Deus? Se não é muito, então por que nós não nos dedicamos inteiramente a isso? Será que nós somos essas pessoas? Será que nós somos esses crentes de oração? Será que nós carregamos no nosso íntimo o mesmo sentimento ali de Samuel, quando disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós? De interceder uns pelos outros, de interceder por esse corpo, de interceder pela nossa cidade,
A nossa cidade está se perdendo, vidas estão se perdendo. Quanto que nós oramos por ela? Seria errado pensar que essas orações comunitárias incluíam oração uns pelos outros? Não, né? Nós sabemos que eles estavam reunidos, unidos, juntos, congregando no partir do pão, distribuindo ajuda aos necessitados e o quê? Orando. Eles congregavam, eles estavam unidos, era uma igreja coesa no trato com a vontade e a palavra de Deus, com os ensinos de Jesus. Se a intercessão pelos outros pode ter se tornado mais comum entre os crentes depois de Pentecostes, não era incomum no Antigo Testamento, né? Então o profeta Samuel nos garantiu lá em 1 Samuel capítulo 12, verso 23, de que ele estava orando por todos aqueles seus irmãos. E que isso deveria ser levado a todos eles, para que todos eles tivessem o mesmo sentimento de orar uns pelos outros, de clamar a Deus uns pelos outros e buscar a Deus a misericórdia para todos eles, para todos aqueles seus irmãos. Essa é uma coisa que nós temos a obrigação de ensinar a cada um, de fortalecer no íntimo de cada um essa necessidade que é diária, diuturnamente, seja de manhã, à tarde ou à noite, qualquer hora, você tem que estar diante do seu Deus. Nós, como igreja do Senhor, devemos estar diante dele, orando, suplicando, louvando, engrandecendo o nome dele. Considerando que levar a carga uns dos outros em oração é com certeza algo muito cristão, notadamente cristão. Levar a carga uns dos outros, apresentar diante de Deus as dificuldades e as lutas uns dos outros é uma responsabilidade cristã, é uma necessidade dos crentes, de estar orando, de ser pessoas que se relacionam com o Senhor. E não somente, às vezes nós somos até tentados a achar que a nossa vida cristã se resume nesse momento que estamos reunidos aqui. Mas a nossa vida com o Senhor é diária, é constante, é minuto a minuto. É dia a dia, é intercedendo por nós mesmos, por nossas lutas e uns pelos outros. Nunca podemos perder isso de vista. Então, como nós devemos orar uns pelos outros? Gostaria de pensar isso com os irmãos agora, né? Enquanto cada situação tem suas especificidades, ou suas necessidades, ou sua característica de necessidade própria, né, que é de cada uma, aqui estão 3 maneiras de orar corretamente uns pelos outros. Primeiro, ore as orações como você vê na Bíblia. Ore como Paulo. Olha a maneira como Paulo orava pelas igrejas. Às vezes você pode pensar, mas eu não sei orar, olha lá do meu jeitão lá, de repente eu me perco no meio da oração, eu não sei mais o que dizer, e coisas acabam ficando para trás, e que eu não apresento diante do Senhor. Então nós olhamos para a palavra de Deus e vemos como Paulo orava. Então, se nós queremos orar uns pelos outros, nós devemos ver como Paulo orava uns pelos outros.
Nós tivemos ali já um ensaio daquilo que Paulo fazia, né? Pedindo para que a pessoa seja a cada dia enriquecido com a grandeza do Evangelho, enriquecido com a certeza da presença de Deus em suas vidas, dentro de si, no seu caminhar, na sua maneira de viver, na sua maneira de congregar, na sua maneira de apresentar louvores a Deus, na sua maneira onde ele separa aquele momento, onde ele vai meditar na palavra de Deus. Todas essas coisas devem ser levadas em conta quando nós colocamos diante de Deus em oração, porque são muitas áreas da nossa vida que devem ser envolvidas pela oração. Todos os momentos, todos os motivos, todas as angústias pelas quais às vezes passamos e somos tentados a passar, embora a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque todas essas coisas têm que ser colocadas diante de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nós devemos ser pessoas o quê? Pessoas de oração. Pessoas que buscam o relacionamento com o Senhor. É sempre bom orar, por exemplo, para que as pessoas tenham iluminados os olhos do vosso coração para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de Deus, ou seja, da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. A grandeza do poder de Deus para você, para cada um de nós que somos crentes, é indescritível. Não dá para descrever aqui tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ainda aqui nesta terra. Não é para que você seja rico e abastado e tenha muitos bens. Não, é para que a sua vida seja abençoada. Então nós devemos orar uns pelos outros para que essas pessoas, cada um de nós, tenhamos o nosso olhar do nosso coração voltado para esse entendimento de que nós fomos chamados para uma vida de um relacionamento estreito com o Senhor, para que tenhamos consciência de quem nós somos a partir daqui e para onde vamos e com quem nos relacionamos. Olha quanta coisa importante para nós orarmos uns pelos outros. Olha quantos motivos importantes para nossas súplicas diante de Deus. Quantos motivos nós temos aqui. Esse texto que eu li está em Efésios 1, versos 18 e 20. E ele continua dizendo assim: o qual é a suprema grandeza do seu poder para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha de quantas coisas Ele está nos abrindo os olhos aqui. Esse mesmo poder que Deus usa para nos guiar, nos sustentar aqui, esse mesmo poder Deus usou em Cristo para fazê-lo ressuscitar dentre os mortos, para fazê-lo sentar à sua direita, onde um dia, de frente a frente com Ele, nós estaremos, pela misericórdia dEle. E nós temos que ter consciência dessas coisas. Que a nossa oração consiste em trabalhar, e ensinar, e orar, e suplicar, para que todos nós tenhamos consciência dessas coisas. Uma grande variedade de orações pelos outros que glorificam a Deus e são centradas na pessoa de Cristo. Nós encontramos ali em Efésios, no capítulo 1, versículo 15, 23.
Eu acho que Efésios capítulo 1, de 15 a 23. Foi o texto que eu li agora há pouco, né? Ele começa assim: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus. Eu não paro de orar, Paulo está dizendo, porque eu tenho ouvido a vossa fé. Então, mesmo nós sabemos que somos crentes, que somos pessoas centradas em Cristo e que vivemos para a glória dele e que nós buscamos dia a dia, por mais que você tenha certeza que essa igreja fundamentalista em Três Lagoas, nós estamos fundamentados na palavra de Deus, nós não devemos cessar de orar uns pelos outros para que tenhamos consciência dessas coisas. E também em Filipenses capítulo 1, verso 9 a 11, diz assim: e peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Quantos são os nossos motivos? Não é? Em segundo lugar, nós vamos ver também em outras passagens bíblicas, em Efésios, na carta aos Efésios, você pode orar a carta inteira. Não seria o caso de nós termos em mente toda a palavra de Deus? Não precisa ser decorada, irmãos. Que é difícil nós decorarmos tanta coisa, né? Mas a gente ter, assim, a ideia central de toda a carta, de cada carta, ali que Paulo escrevia, qual era o objetivo dessas cartas, qual era a finalidade delas. Nós temos consciência de quantos ensinamentos, o que Paulo buscava em todas aquelas cartas que ele escrevia às igrejas. Nós temos consciência dessas coisas e nós podemos orar por todos esses motivos, para que a igreja esteja sendo abençoada por todas aquelas intenções daquela carta. Você pode até decorar pontos principais, que você não vai conseguir decorar, eu pelo menos não consigo, né? Minha memória não é tão grande assim, mas nós podemos saber, olha, Paulo está lá em Efésios, ele está orando para a igreja, para que a igreja esteja sendo abençoada naquele determinado ponto da vida em que ela estava vivendo. Nós devemos olhar lá para Corinto e ver as dificuldades daqueles irmãos, as lutas deles, e termos consciência de que a igreja precisa estar sendo abençoada naquela área, para que ela não venha cair naqueles mesmos erros. Nós devemos olhar para a igreja no contexto em que vivemos, olhamos ao redor e vemos quantos erros apresentados, erros grotescos de uma igreja pode cometer, e nós estamos orando para que não estejamos enveredando por caminhos tortuosos como aqueles, que nos afastam da verdade, que nos tornam pessoas corruptas quanto ao trato com a palavra de Deus. Porque o que estão fazendo com as escrituras é uma corrupção, corrompendo os ensinos da palavra de Deus. Então nossa oração para a nossa igreja é para que ela seja firmada a cada dia e coerente com os ensinos da palavra e que seja constante no trato com esses ensinos, para que não estejamos sendo tentados a enveredar por caminhos diferentes. São recomendações que a igreja precisa constantemente. Nós devemos ter consciência dia a dia de que
muitas coisas ouvimos, muitas coisas vemos, mas que o único norte que a igreja do Senhor tem na terra é a palavra de Deus. E se a nossa oração também não for baseada na palavra de Deus, ela começa a enveredar por coisas que nós achamos, pelos nossos achismos. Não é verdade? Como eu vou orar a Deus? A carta de Paulo aos Efésios inteira, né? Poderia ser orada. Você também pode continuar orando pela humanidade de um modo geral, mas não aquela oração genérica. Senhor, abençoa todas as nações da terra. Isso é genérico demais. Você sabe quais os problemas que as nações estão passando. Vocês sabem, nós sabemos o que é que está atingindo a nossa terra, a nossa nação, o mundo, enfim. O que é que está mudando o pensamento das pessoas? O que é que está corrompendo as crianças, desde lá da escola, da infância, até a idade adulta, moldando ele para que a consciência dele seja orientada por coisas malignas? Nós temos as escrituras, nós sabemos o caminho correto. Então nós devemos orar para que essas coisas não estejam tomando conta de tudo e de todos, e especialmente por nossas crianças que estão nas escolas, por nossos jovens, que é o futuro da igreja, para que eles não sejam corrompidos por tantas coisas que são apresentadas no meio, né, onde eles convivem. Não é verdade? Eu lembro da pregação que fiz sobre os muros, né? Os muros estão lá cheios de brechas. E o inimigo está entrando pelas brechas e atingindo todos os pontos. Não é verdade? Então, está aqui a nossa intercessão, os nossos motivos, as nossas necessidades de estar orando por todas essas coisas. Continue orando desta maneira, através do restante de Efésios 4, até que chegar ao final do capítulo. É possível orar a Bíblia inteira dessa maneira, conhecendo a mente de Deus, conhecendo o coração de Deus, conhecendo a vontade de Deus. A partir do conhecimento de todas essas coisas, você começa a ter condições de ter uma oração correta diante do Senhor, apresentar os motivos corretos, ser mais específico naquilo que você está pedindo e não fazer aquela oração genérica por tudo. Ó, Senhor, abençoa essa igreja. Ó, Senhor, abençoa essa cidade, ou essa nação, ou o mundo. Apresenta as necessidades que você percebe na igreja. Peça a Deus que se existe algum outro problema que está atingindo e você não percebeu, que Deus esteja trabalhando ali também. Senhor, olhe para os detalhes, para os movimentos da nossa igreja aqui. Como a nossa igreja está se movimentando enquanto aqui no templo ou fora dele, na vida particular de cada irmão. As cartas do Novo Testamento são muito adequadas para a oração. Além delas, recomenda-se especialmente transformar os salmos em oração. Não é? Já oraram salmos? São cânticos, mas que podemos orar. São súplicas daquelas pessoas que estavam necessitadas, ansiosas pela presença de Deus. Orem esses motivos também. A Bíblia está repleta de motivos para nós orarmos, para nós entendermos como devemos nos apresentar diante de Deus. Ore para que Deus seja glorificado no corpo da sua igreja. Ore para que Deus seja
tudo, em todos, em cada um de nós. Vamos orar para que essa igreja seja uma bênção, aqui dentro e lá fora. Vamos orar para que a administração da nossa igreja, seja na pessoa do pastor ou toda a diretoria da igreja, seja orientada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, para que esteja conduzindo a toda a igreja coerente com a vontade do Senhor. Vamos continuar orando para que cada irmão trabalhe para fazer com que esta igreja seja uma bênção nela mesma e aqui nessa cidade. E também para todas as igrejas que olham para nós e nos veem aqui. A palavra de Deus manda que nós sejamos uma bênção. Não é isso? Seja uma bênção onde você estiver. Em João capítulo 14, verso 13, Jesus prometeu o seguinte: tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, toda a nossa oração deve ser dirigida a Deus, em nome de Jesus. Aí nós podemos dizer lá como Paulo disse em Filipenses 4, e a paz de Deus, né? Fugiu o texto agora. E a paz de Deus guardará os vossos pensamentos e o vosso coração em Cristo Jesus. Todo o nosso sentimento, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, que estejamos entregando diante de Deus, Ele vai guardar tudo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias é apropriado orar para que Deus seja glorificado. Se desejamos que alguém seja abençoado, oremos para que a vida dessa pessoa seja uma bênção diante de Deus. Porque aí sim, com certeza, essa pessoa será muito abençoada. Quando vamos apresentar a súplica por cada irmão, coloquemos diante de Deus principalmente que a vida dessa pessoa esteja glorificando a Deus. E pode ter certeza, irmãos, esse irmão vai ser muito abençoado. Esse irmão, essa irmã, essa criança, esse menino, esse adolescente, todos, aquele que honrar a Deus, terá uma vida muito abençoada. Então a recomendação final que eu deixo para a igreja aqui hoje é a seguinte: oremos uns pelos outros, como a recomendação de Samuel, capítulo 12, verso 23. Mas oremos biblicamente. Amém? Bom,